Olá, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula a gente vai falar sobre os fundamentos bioquímicos da ozonioterapia. Antes de mais nada, eu queria começar com essa frase: para a produção medicinal de ozônio são necessários geradores. Por que que eu quero começar falando sobre isso? Porque quando a gente fala ozonioterapia, a gente precisa entender que a gente precisa ter a presença ali, a gente precisa ter a participação de um gerador de ozônio, uma máquina para gerar ozônio. E essa máquina precisa estar ligada a um cilindro de oxigênio medicinal, onde a gente tem ali um oxigênio puro para a produção do ozônio. A gente ouve falar, né, de tratamento capilar, de ozonoterapia capilar, de limpeza de pele com ozonoterapia. E por que que essa não pode ser chamada de ozonoterapia? Pode se usar aí para fins comerciais, mas não é um termo técnico para ozonoterapia, porque a gente vai ter ali um aparelho que utiliza ali o ar, se ele produz algum ozônio a partir do ar, né, ele vai estar utilizando esse ar que tem apenas 21% de oxigênio e 78% ali de nitrogênio, que é uma substância tóxica para o organismo. Então, a gente não pode tratar, né, dentro da área de ozonoterapia medicinal, para a área da saúde, seja qualquer área dentro da saúde, que se não for com o gerador de ozônio para esse fim, com esse registro para esse fim, e um cilindro de oxigênio puro, tá? Um oxigênio medicinal, não pode ser outro tipo de oxigênio. Então, só a partir daí a gente vai ter a ozonioterapia, tá certo? Bom, aqui eu venho com a imagem para vocês do nosso primeiro aparelho, né, que foi gerado lá, que foi produzido. O Nikola Tesla foi o primeiro gerador de ozônio lá em 1900. A gente já tem aqui um aparelho mais moderno, um aparelho analógico, que a gente tem aqui um botão que a gente manualmente consegue colocar ali a dose que você quer. Esse é um aparelho que tem registro da Anvisa, tá? Um aparelho muito bom, por sinal. E a gente tem aqui a presença do oxigênio, do cilindro de oxigênio, um fluxômetro para fazer assim a regulagem de saída desse gás, oxigênio para dentro do aparelho, tá? Para fazer ali a conversão em O3. Então a gente tem um modelo diferente, tá? Um modelo válido, a gente coloca aqui a seringa, aperta o botãozinho que ele sai. Esse modelo específico, a gente não consegue ter todas as dosagens, porque ele não, eu consigo fazer uma dosagem de 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Ele vai de 5, 10, 15. Ele tem alguns programas específicos ali com dosagens do ozônio, tá? Diferente desse aparelho aqui, que é um aparelho digital, um aparelho mais moderno. Aqui não está na imagem, mas ele precisa também estar ligado, tá? Um cilindro de oxigênio medicinal para a gente poder ter a produção do ozônio. Ele, por exemplo, dispensa esse fluxômetro aqui, porque o próprio aparelho consegue fazer a regulagem de saída do ar para dentro do gerador de O3, tá? Então a gente faz toda a programação aqui, é tudo ajustável, a gente consegue chegar numa dose de 1 até uma dose de 60, 70, e especificamente, eu consigo colocar especificamente aqui a miligramagem ali, a microgramagem que eu quero, tá? Então, mas todos os aparelhos aqui, ambos os aparelhos têm registro na Anvisa para esse fim, pode ser utilizado para ozonioterapia com segurança. Então, como eu falei para vocês, né, sobre o registro da Anvisa, por que o registro da Anvisa é tão importante? Você pode até encontrar, né, na internet, aí, nas lojas aí online, equipamentos de fora do Brasil, mas você não vai poder utilizar aqui, tá? Qualquer equipamento, isso não vale só para gerador de ozônio. A gente precisa que esse equipamento ele passe por uma inspeção do órgão aí que faz a fiscalização de vigilância sanitária, que é a Anvisa aqui no Brasil, para assegurar se ele atende os padrões mínimos ali de segurança e saúde. Então, o gerador de ozônio medicinal, ele precisa ter registro na Anvisa para este fim. Tá certo? Como eu falei também, a gente precisa que tenha um cilindro de oxigênio medicinal, tá? Com 99 ali por cento mais ou menos de oxigênio para a gente poder produzir ozonioterapia. Esse aparelho precisa ter ali um catalisador ou destruidor de ozônio. Por quê? Porque ao final ali que a gente utiliza, pode ficar algum resíduo de ozônio e isso é tóxico no ambiente. Então a gente não pode respirar, né? Lembrem disso. O ozônio a gente não pode respirar, é a única via que não é indicada. Então, se tiver ali um resíduo, o próprio aparelho ali tendo esse destruidor, ele vai eliminar aquele resíduo ali, fazendo a conversão para oxigênio novamente, tá?
Alguns aparelhos mais antigos tinham uma pecinha que era acoplada, que você podia usar ali para fazer essa função de catalisador ou destruidor. E uma última característica que é importante é que a gente faça manutenção preventiva. Essa parte cabe, né, a nós profissionais. A gente precisa submeter esse aparelho anualmente a essa fábrica, né? A empresa que produziu esse equipamento, ou uma assistência técnica que seja recomendada por eles, para que passe por testes e analise se ele está de fato funcionando adequadamente. Isso faz com que a gente ofereça um tratamento com qualidade, né, por parte do equipamento. Então, a gente precisa fazer a compra do equipamento com registro na Anvisa, independente da marca, tá? Aqui a gente tem três marcas aqui de aparelho. A gente tem o Zone Life, a gente tem a HTM e a gente tem a Filoson. Existem outras empresas que produzem geradores de ozônio com certificação da Anvisa. Os preços são mais variáveis aí, do mercado, então é importante que você vai avaliar o que você vai comprar, né, aquilo que te atende, mas o fundamental, o registro da Anvisa, tá? Isso não pode faltar. Isso tem que ser uma condição ali sine qua non para que você possa fazer a compra desse aparelho. Isso depende a qualidade e, assim, o seu comprometimento ali profissional e ético também, né? Você vai estar ali respondendo por tudo que acontece dentro da sua clínica. Então, é extremamente importante você estar alinhado a isso. O cilindro de oxigênio precisa ser de uma procedência boa, então você vai estar, quando fizer a compra, fique atento a isso também. Se tem os registros, né? Os parâmetros lá de metros, se eles estão cumprindo tudo, porque precisa ser um oxigênio ali que seja medicinal, tá? Se a gente não oferece dentro ali o aparelho é bom e se a qualidade do gás é ruim, a gente não vai ter um ozônio de qualidade. E a manutenção preventiva, ela cabe a nós. A gente precisa estar tendo esse compromisso de anualmente submeter o aparelho a esse procedimento para que a gente possa estar assegurando qualidade no que a gente faz. Bom, com relação ao ambiente, a sala, a gente precisa ter ali circulação de ar. A gente pode ter lá o nosso ar-condicionado para manter essa sala circulando, né, o ar circulando ali dentro. Uma indicação também é que na sala, se a gente for utilizar, ele fique próximo a uma janela. No momento que estiver manipulando, que possa ter ali algum escape do gás, né? E que ele possa ser eliminado do ambiente. Então, a gente precisa manter essa sala aí isenta de resíduos ali de ozônio, tá? Ao final do tratamento. O uso de materiais resistentes ao ozônio. Então, a gente sabe aí que alguns materiais, eles são ali degradados pelo ozônio, por exemplo, o látex, né? A gente vai até mostrar numa próxima aula prática aí. Quando você coloca, né, uma seringa com ozônio na luva de látex, ele destrói, ele corrói na hora que aquele material. E aí, se a gente faz isso, se a gente usa uma seringa com látex, a gente vai estar deixando aquele subproduto no organismo do paciente. Então, a gente precisa ter atenção a esses materiais, tá? Então, seringas sem látex e seringas siliconadas são indicadas para o tratamento aí do ozônio, com ozônio. A concentração de ozônio ela é dada em microgramas por mililitro. Então, quando a gente está lá no nosso aparelho, né, a gente consegue ele colocar a dosagem. Então, a gente sabe que a cada mililitro a gente vai ter uma microgramagem. Então, por exemplo, é, se você indica a proporção de 10 microgramas no seu aparelho, em 1 ml você vai ter 10 microgramas. Em 10 ml, você vai ter ali 100 microgramas, né? É proporcional ao que você colocou ali como concentração. Então, a gente precisa entender também a diferença de concentração para o volume, né? Total ali, para a dose total que você está oferecendo. Então, se você coloca ali uma concentração de 10 microgramas, e você tem 1 ml, você tem 10. Em 2 ml você tem 20, em 3 ml 30, né? E em 10 ml você tem 100. Então, à medida que você vai aumentando esse volume, você está aumentando ali a dose total que você está administrando no seu tratamento. Isso é importante para a gente poder respeitar ali aquela janela terapêutica que a gente falou. Um bom ozonoterapeuta com um gerador de ozônio não confiável não pode entregar uma ozonoterapia eficaz. Essa é a frase do Dr. Velho Bott. Então, são dois fatores importantes. Como a gente falou, eu, enquanto profissional, eu preciso estar atualizada, eu preciso saber a condição do meu paciente, eu preciso saber a indicação da ozonoterapia, para que eu possa, sim, oferecer um tratamento de qualidade. Mas se eu também não tenho um gerador de ozônio confiável,
o resultado final pode ser uma ozonoterapia de má qualidade. Então, ambos os fatores são importantes, né? Tanto o operador, né, o profissional que está manuseando, e não só manuseando a máquina, mas entendendo todo o conceito por detrás e entendendo também da fisiologia do corpo humano, como isso acontece, e um gerador confiável. Aí sim, a gente tendo esses dois elementos ali, a gente consegue oferecer ozonoterapia de qualidade. Bom, lembrando aí um pouquinho da interação da ozonoterapia com as mitocôndrias, né? Como a gente já comentou, né, a gente já relembrou esse assunto, as mitocôndrias são essenciais aí processo de respiração celular, né, e manutenção da vida, né, e homeostase, porque a gente consegue ali produzir ATP, produzir oxigênio, água, para nutrir, para poder mediar ali todas as reações biológicas do nosso corpo, né, em todo o nosso sistema, em todos os sistemas. Agora, a gente sabe que também há subprodutos dessa reação aí de cadeia respiratória dentro da mitocôndria, que é a formação dos radicais livres, né, os ROS. E a gente sabe também que, tá aqui, a gente sabe que também a gente tem um sistema endógeno que consegue equilibrar isso pela produção ali de enzimas antioxidantes. Mas uma vez que a gente tem um estresse crônico estabelecido, a quantidade desses ROS aqui, né, começam a ser liberadas em uma quantidade maior e por um tempo maior, que torna aquilo ali crônico, e começa a afetar, né? A gente começa a ter doenças ali crônicas sendo geradas. Exemplo, doenças neurodegenerativas, osteoporose, aterosclerose, a colite intestinal, a gastrite crônica, glaucoma, insuficiência renal, resistência à insulina, por exemplo. Então, tudo isso começa a acontecer ali pela presença crônica e tóxica ali dos radicais livres e que vai gerando várias desestabilidades ali, inflamação crônica, e geram esses problemas. E aí a gente sabe que no tratamento aí convencional de todas essas doenças, né, a gente tem terapias bem consolidadas para o tratamento de várias as doenças, mas a gente tem que fazer uma reflexão. O Dr. Velho Bott fez aqui um artigo, publicou um artigo, né, sobre como resolver o problema do estresse oxidativo crônico, uma vez que a gente sabe que a causa de doenças crônicas está ligada ali a esse problema de estresse oxidativo. Então, por exemplo, o que ele traz? Doenças cardiovasculares e crônicas relacionadas, degeneração macular, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, diabetes tipo 2, doenças degenerativas cerebrais são causadas por uma inflamação inicial, posteriormente complicada pelo estresse oxidativo crônico. Bom, são a principal causa de incapacidade e mortalidade, pois os medicamentos convencionais, embora sejam eficazes, dificilmente eles reduzem esse estresse oxidativo. Então, a gente sabe que há tratamento para hipertensão, há tratamento para DPOC, existem medicamentos utilizados para diabetes, problemas de degeneração macular, né, os problemas oftalmológicos. A gente sabe que existem tratamentos que são eficazes, sim, mas eles não conseguem resolver o problema do estresse oxidativo. Bom, a integração da automaterapia ozonizada pela ativação de um fator de transcrição denominado RF2 é capaz de reativar o sistema antioxidante inato e reestabelecer a homeostase. Então, a reflexão desse artigo é justamente sobre isso. A gente tem ali um desequilíbrio dentro do organismo, né? Aquela balança, ela está totalmente desequilibrada. A gente tem muito mais ali sistema, a gente tem muito mais ali radicais livres, a gente tem muito mais uma situação crônica de estresse, né, literalmente oxidativo, causando problemas, e aí o sistema antioxidante natural não consegue resolver isso. Então a gente precisa de dar estímulo para esse corpo. E estimular esse corpo a produzir mais enzimas antioxidantes e assim voltar a ter aquele equilíbrio que precisa para a gente conseguir ter a homeostase celular. Então, o que que acontece? A gente está lá na ponta dos problemas acontecendo lá, como a gente viu aqui nessa imagem anterior, né? Doenças degenerativas, doenças lá no osso, doenças cardíacas, no intestino. Então, a gente consegue começar a tentar apagar esse incêndio lá nas pontas. Mas a gente tem uma causa central desse incêndio, dentro da mitocôndria. Tá aqui, a causa tá aqui. Como a gente consegue apagar esse incêndio? Aumentando lá a oferta de enzimas antioxidantes. Aí a gente faz um equilíbrio. Então, com esse equilíbrio sendo feito, aí sim a gente consegue restabelecer a homeostase. Ah, mas os medicamentos que são utilizados lá para
tratar as questões específicas são desnecessários? Não, eles não são desnecessários, eles continuam sendo utilizados, mas agora a gente consegue tratar a causa. Então, tratando a causa do incêndio, a gente vai ter uma resposta muito melhor. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vias de aplicação da ozonoterapia. Então, a gente tem ilustrando, né, a bag com gás ozonizado, a administração ali no joelho, autoterapia. Vamos falar um pouquinho agora dessas principais vias de aplicação. Bom, então a gente vai começar a falar um pouquinho das vias de administração sistêmica, tá? A autohemoterapia maior, o que que acontece? Ela consiste na retirada de sangue do paciente, a ozonização e a reintrodução intravenosa. Ela é utilizada para modular o sistema imunológico e melhorar a oxigenação tecidual. Então, a gente tem aqui, exemplo, essa bolsa de sangue, né? A gente precisa que ela seja feita em um ambiente controlado, né, muito utilizado em consultório. É necessário que você tenha uma clínica com a presença de mais um profissional ali, né, para que se tenha um ambiente bem seguro para a realização dessa técnica, porque a gente vai ter um volume maior sendo retirado. Então, se tem um volume de sangue que é retirado, a gente tem exemplo dessa bolsa. Ele é ozonizado e ele volta por via intravenosa. Então, esse retorno para a via intravenosa precisa ser devagar, né? Precisa ser equilibrado ali para a gente não ter nenhum tipo de reações adversas. Então, por isso precisa de um ambiente mais controlado, tá? É muito utilizado, é muito relatado na literatura, com bons resultados aí, inclusive no tratamento de doenças crônicas, porque a gente tem ali uma melhora dessa oxigenação tecidual. A autoterapia menor já é uma prática que é mais comum nos consultórios, tá? É uma técnica mais simples. Ela consiste aí na retirada de uma pequena quantidade de sangue, geralmente aí 5 ml, que é misturada com ozônio e administrada via intramuscular. É muito indicada aí para estímulo imunológico. Então, a gente tem aí nessa imagem aí na lateral, né, mostrando como a gente faz aí, a gente retira o sangue, ozoniza e aí a gente volta aí por via intramuscular. Aqui falando um pouquinho mais da autoterapia menor, a gente tem, que é um tratamento aí que envolve, como a gente já falou, né, mistura do sangue removido do paciente por via intravenosa, sem anticoagulante. Então a gente pega uma seringa comum, tá? Não é, por exemplo, feito naqueles tubos, né, de laboratório, até porque a gente precisa ozonizar e reintroduzir no organismo do paciente. Então, o que que a gente vai fazer? Geralmente a gente pega a seringa, tá? Aspira ali a quantidade de ozônio que você quer, vai ser um volume de 5 ml, mas a concentração você que vai determinar ali no seu aparelho. Então, você coloca ali a concentração, digamos aí que a gente colocou, a gente vai fazer um tratamento com 10 microgramas, então você coloca 10 microgramas no seu aparelho, aspira ali o volume de 5 ml. E aí você já está pronto. Aí nessa imagem aqui, a gente vê que a pessoa fez já com uma própria agulha, né? Cadê? Vamos marcar aqui. Fez com uma agulha aqui, e já fez a retirada desse sangue, tá? A gente pode utilizar muito o scalp também, que o scalp é fácil, né? A gente não precisa de um gel, que é uma estrutura que é para um tempo maior, né? Quando a gente vai fazer infusão de medicamentos. Mas nesse caso de retirada de sangue, a gente pode usar o scalp. Você usa ali o verdinho, né? Ele é bem aceito. A gente consegue fazer a retirada do sangue para dentro da agulha e vai ozonizando. À medida que você tira o volume de 5 ml, você vai misturando devagar esse sangue e faz a reintrodução assim de imediato já no glúteo, tá? A gente utiliza muito a via glútea por conta do volume. A gente sabe que cada músculo ele suporta uma quantidade ali de volume de administração de medicamentos, aqui no caso do sangue ozonizado. Então, a quantidade é de 5 ml é o máximo que a gente consegue fazer via intramuscular profunda no glúteo. Então, a gente faz dessa forma, tá? É uma terapia estimulante do sistema imunológico comparável aí à autovacinação. Já a prática assim de autoimunoterapia, ela já é utilizada mesmo sem, né, a ozonização do sangue, já é uma prática que acontece, tá? Como autovacinação mesmo. Com o ozônio, a gente tem ali a potencialização por conta das ações ali biológicas do ozônio. Bom, indicações. Sua indicação está
em todas as doenças dermatológicas, como a psoríase, dermatite, eczema, acne vulgar, alergias e foliculite, como também adjuvante no tratamento de câncer ou em patologias debilitantes crônicas. Então, o método aí eu já expliquei, né, como a gente faz. E aí abaixo tem o ciclo, né? Geralmente podem ser feitos aí de 5 a 10 sessões, com intervalos aí semanais. Bom, insuflação retal. A insuflação retal também é uma técnica de administração, uma via de administração sistêmica, tá? Muito utilizada. Existe aí alguns tipos de receio, principalmente por parte de homens, mas assim, para nós que somos mulheres é muito tranquilo. E é tranquilo para o homem também, né? É mais a questão aí do preconceito que precisa ser vencido. Os primeiros relatos sobre a aplicação intraintestinal da insuflação de mistura de ozônio e oxigênio para o tratamento de doenças intestinais e conduções, né, fistulosas são de Pair, de 1935. Então, lembrem que lá, né, no início da aula, quando a gente estava falando sobre os princípios da ozonioterapia, a gente viu lá que o Dr. Pair, né, passou a utilizar nas suas cirurgias e foi um dos primeiros aí a usar a ozonioterapia por insuflação retal, tá? E em 1936 também por Alborg. O gás é rapidamente dissolvido no conteúdo luminal do intestino, onde mucoproteínas e outros produtos secretores com atividade antioxidante reagem prontamente com o ozônio para produzir os ROS e os LOPs, né, que são os mensageiros aí do ozônio, e serem absorvidos pelos capilares intestinais. Bom, a insuflação intestinal é utilizada como um anti-inflamatório e restaurador do equilíbrio microbiano do intestino. É aplicada aí como uma alternativa à autoterapia maior e à administração de solução fisiológica ozonizada, porque produz aí também uma ação metabólica geral. Então, assim, uma vez que a gente tem vias sistêmicas e a gente pode ter alguma limitação para a gente fazer a autoterapia maior e também a administração aí da solução fisiológica ozonizada, por questões aí de qualidade venosa, né, de vasos sanguíneos, algumas pessoas têm muita dificuldade para fazer ali o acesso venoso, então é uma via que pode ser utilizada aí para substituir para pacientes nesses casos, tá? É indicado também nos casos, como a gente falou, né, que as autoterapias são difíceis. É uma técnica que pode ser utilizada sem risco em pacientes pediátricos e idosos. Inclusive, assim, é muito indicado para pacientes infantis, né, por ser uma via segura, criança não vê agulha, então é bem mais tranquilo de manusear para crianças também. Bom, a estimulação retal deve ser realizada após o paciente defecar ou realizar um enema. O reto precisa estar vazio para o tratamento. Também pode ser indicado também aqueles supositórios de glicerina, né? O paciente utilizar ali 2 a 3 horas antes para que a gente possa fazer um esvaziamento retal. Porque é importante que o reto esteja ali livre para poder absorver o ozônio, tá? Se estiver ali com conteúdo fecal, vai dificultar essa absorção. Deve ser utilizado um catéter de polipropileno, lembrando aí, né, dos materiais compatíveis com o ozônio, nunca de borracha, com anestésio ou óleo ozonizado para lubrificar o catéter. Então, o que que você faz aqui nesse caso? Geralmente a gente utiliza uma seringa de até 60 ml, porque como a gente faz um volume maior pela via retal, para evitar que a gente fique toda hora indo no aparelho pegando o gás, então a gente já utiliza uma seringa um pouco maior. Lembrando aí também, né, até que a gente falou dessa questão de pegar o gás na seringa, que a gente não tem, a gente precisa utilizar esse ozônio no momento exato da administração. Então, eu não posso, por exemplo, eu vou fazer uma insuflação retal na casa do meu paciente, vou vir no meu consultório, aspiro o volume ali que eu quero, levo e lá eu aplico. Não posso. Primeiro que a gente já não vai ter ozônio, a concentração vai diminuindo muito rápido, né, por conta aí dessa capacidade aí do ozônio de reagir rapidamente, né? Ele é muito volátil. Não é bem a palavra volátil, mas ele é muito instável, né? Perdão. O ozônio é extremamente instável em temperatura ambiente. Então, a gente não tem uma garantia que vai estar oferecendo o ozônio ali se passar por muito tempo. Então, o que que é importante? A gente aspirou, né, no nosso gerador e já faz a aplicação no paciente, tá? Então, a gente pega lá numa seringa de 60 ml. Depois a gente vem, pega a pontinha desse catéter, tá?
que a gente, como tá bem na figura, a gente copla ali na nossa seringa, e essa pontinha a gente coloca ali um gel anestésico, pode ser uma lidocaína gel, 2%, pode ser o próprio óleo ozonizado, né? Só para facilitar a entrada ali do catéter mesmo, né? Que seja uma forma bem mais tranquila para o paciente. E aí a gente injeta o gás ali lentamente, enquanto o paciente está deitadinho na nossa maca. A insuflação. Após a insuflação, o paciente deve permanecer em repouso por uns 15 minutos para evitar a expulsão do gás e permitir a absorção do lume intestinal. Ou se você estiver, por exemplo, fazendo uma outra terapia, dependendo do que você estiver fazendo nesse dia, você começa pela insuflação letal, deixa o paciente deitadinho ali, uns 10, 15 minutos, enquanto o gás vai sendo absorvido, né, para evitar perdas também. Tá certo? É comum ali que o paciente às vezes tenha um pouquinho de gás, por conta da injeção ali do gás, é uma coisa nova para o paciente. Então, isso é super comum também. Ele pode ter alguns frátulos, né? Pode ter essa sensação de constipação. Então, são algumas das reações que podem acontecer e a gente pode estar orientando o nosso paciente, tá? Voltando um pouquinho aqui, que eu tinha falado com você, eu não comentei com vocês agora nessa aula, só para fazer um parêntese, na autoterapia menor é comum que você, depois que administra, o paciente sinta uma sensação de gosto ruim na boca, tá? Então, isso é só explicar para o paciente que é algo que pode acontecer, é normal, tá? E que vai desaparecer logo em seguida. Aqui no caso do ozônio retal, é como eu falei para vocês, sensação de constipação, de gases é normal também. Bom. Concentrações, tá? Então, a concentração da insuflação retal começa ali com doses desde baixas, a 3 a 5 até 30 microgramas, até 40 no máximo, tá? A gente não excede essa dosagem porque pode comprometer ali toda aqueles enterócitos também e os micro-organismos ali que são daquela flora comensal, que precisam estar ali, tá? Então tem que ter essa atenção. Alguns autores vão começar ali na dose de 20 microgramas, mas a gente pode ajustar isso para fazer essa modulação, começando com doses menores, sempre lembrando aí de não exceder a 40 microgramas, tá? Então, a gente vai fazendo esse tratamento, o volume ele varia de 100, né, a 60, a gente pode começar com uma seringa de 60, 100 até 200 ml. Bom, agora uma outra via que a gente vai falar aqui é sobre a solução fisiológica ozonizada. É, é um pouco controverso porque alguns ozonoterapeutas são a favor, outros não. No Tratado de Madrid, tá? A gente tem lá a indicação da solução fisiológica ozonizada, tem a recomendação dessa terapia de uma forma segura, mas outros, como eu falei para vocês, o Dr. Velho Boss não recomenda o seu uso, devido à presença ali do ácido hipocloroso, que é formado, né, na ozonização do soro e traços de ferro. Então, isso aí pode aumentar ali catalisa a formação de radicais hidroxilas, a gente tem um ambiente com mais ali radicais livres, né? Isso é controverso, como eu falei para vocês. Muitas pessoas, ozonoterapeutas recomendam de maneira segura, sobretudo aí no Covid, foi utilizado com taxas aí de sucesso de tratamento, mas aí vale da observação, né, do profissional e do uso ali. O ácido hipocloroso é algo que a gente produz no nosso organismo já, então não é uma substância que é tóxica, né, que não é compatível, ela é compatível, mas aí vale você analisar, né? Tem profissionais que preferem utilizar ali a via retal, porque a gente não tem nenhum tipo de interação, e outros profissionais vão utilizar a solução fisiológica, tá? É importante que a gente esteja atento a indicação do paciente, a condição clínica do paciente para fazer a ozonioterapia de forma geral, para que a gente possa escolher aí a melhor via, né, a ser adequada ali para aquele caso. Bom, a insuflação vaginal também é considerada uma via sistêmica ali devido à qualidade, ali, devido à velocidade do fluxo capilar, tá? A região feminina, ela é muito vascularizada, então por isso a gente tem ali é, é, essa consideração aí como uma via sistêmica, tá? E aí, de acordo ali com o Tratado de Madrid, é uma via ainda mais eficaz do que a autoterapia maior e a insuflação retal. Então, tá aí uma opção, né, específica para mulheres.
Indicações: a gente tem candidíase, vaginites, HPV, endometriose, infecções ginecológicas em geral. Aqui a gente está falando, né, da via vaginal, dessas indicações como uma via local. Mais uma vez que ela pode ser considerada aí uma via sistêmica, né, que ela é considerada uma via sistêmica, ela vai se aplicar a outras indicações no qual a gente queira também, né, uma absorção generalizada aí, né, por via sistêmica do ozônio. Recomenda-se o uso de um gel lubrificante após a ozonização devido ao efeito de secura do ozônio na mucosa. Então, após a ozonização recomenda aí que as mulheres utilizem um gelzinho lubrificante. Inclusive, a gente já tem muitos produtos específicos para isso. Existe um creme vaginal ozonizado, né? Existem os óvulozinhos que podem ser utilizados também, né? Como se fosse uma cápsulazinha com um gelzinho ozonizado para que possa ser absorvido por toda essa mucosa vaginal. Então, existem vários artifícios aí para melhorar, né, o nosso tratamento, para completar o tratamento. Bom, uma irrigação vaginal com água ozonizada deve ser realizada previamente. Então, antes da gente fazer a insuflação do gás, deve ser realizada ali uma irrigação com água ozonizada. As concentrações, né, seriam de 6 a 10 microgramas por ml diariamente, em ciclos de 10 a 15 sessões, e combinada com aplicações de óleo ozonizado, de uma a duas vezes por dia. Então, aí a gente vê mais uma forma de aplicação tópica do ozônio, sendo indicado aí para um tratamento vaginal, né, como um potente aí aliado para esse tratamento, para complementação do tratamento. A irrigação também pode ser substituída ou acompanhada pela insuflação, então, assim, a gente pode substituir a insuflação, né, pela irrigação, aí vai depender da conduta que você quer, do objetivo que você quer, tá? Com a mistura de ozônio e oxigênio por um período aí de 10 a 15 dias. Então, a concentração na insuflação, a gente vai ter de 10 a 20 microgramas, e ele é introduzido na vagina previamente umedecida com água destilada, com volume de 100 a 200 ml durante 5 a 10 minutos. Então, é assim que a gente faz essa insuflação vaginal. O que que a gente precisa, o que que tem de diferente, tá? Na insuflação vaginal. Devido ali à anatomia vaginal da mulher, aí a gente tem, né, a mucosa ali com várias rugosidades, é necessário utilizar um aparelho específico, né, um introdutor ali, um dispositivo especial para ozônio vaginal, porque a gente tem essa configuração aqui, no qual a gente consegue evitar perdas, tá vendo? Aqui esse é um gerador mais antigo, que é indicado nos livros antigos aí de ozonoterapia, no qual a gente tem um destruidor na ponta aqui do ozônio. Lembrando da importância de a gente ter o destruidor, aqui a gente teria, se a gente faz com né, uma cânula, algo normal, a gente teria perda para o ambiente ali, a gente não conseguiria controlar, né, esse ozônio que está sendo gerado ali, essa perda. Então, com esse dispositivo aqui, ele encaixaria ali na vagina, né, evitando perdas, e quando saísse, sairia já por dentro dessa canulazinha aqui que joga aqui no catalisador, no destruidor, e libera para o ambiente o gás oxigênio, né? Aqui seria a entrada do ozônio e aqui seria a saída, e aí no final saindo com o O2. Aqui também é um modelo um pouquinho mais moderno, né? Que ele faz aqui, deixa um espaço aqui para a gente poder fazer a inserção ali, né? De uma cânula para introduzir o gás ozônio, e aqui na saidinha aqui um destruidor, né? Liberando ali para o ambiente já não mais O3, mas sim O2. Bom. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as vias de aplicação local, tá? Mudando aí um pouquinho, a gente falou das vias sistêmicas e agora a gente vai falar das vias locais. Nas vias de aplicação locais, a gente tem filtração local, que é a injeção do gás no tecido. Então, é uma área local, né? A gente pode inserir na região ali, por exemplo, do subcutâneo, que é um tratamento utilizado, por exemplo, para dor, né, e para tratamento de gordura localizada, na via intramuscular, né, que aí, dependendo do músculo, é também uma infiltração, uma aplicação local, via paravertebral, intraarticular, intradiscal, peridural, intradiscal que entrou de novo, insuflação uretral também é utilizada ali para as doenças urinárias, né, para todas essas vias urinárias, a via auricular, via intrapostática e etc.
tá? O que que é importante a gente fazer aqui uma observação? Que essas vias, ela não é para ser utilizada para todo ozonioterapeuta, mas está de acordo aí com a sua atividade profissional. Então, por exemplo, eu como enfermeira, eu posso aplicar subcutâneo, posso aplicar no muscular, posso aplicar ali ao redor da vértebra sem, né, tocá-las, na verdade, vai estar ali no tecido aí subcutâneo, no tecido muscular, mas eu não posso fazer uma insuflação, perdão, uma via intradiscal, uma via peridural, tá? Porque ela é voltada aí para o profissional médico, tá? Então, assim, vai depender da tua área de atuação onde você vai fazer essa aplicação, tá? E a gente tem também a via tópica, né? Quando a gente fala de via tópica, a gente está falando aí dos óleos ozonizados, limpeza de ferida, o uso ali da bag também. Então, são vias tópicas. Aí a gente tem, a gente tem aí, a gente não está falando mais do ozônio na forma do gás ali, a não ser na bag. A gente está falando dos ozonídeos presentes nos óleos ozonizados e daí do ozônio dissociado na água ozonizada também, como a gente vai ver à frente. Bom, um outro item que eu queria trazer aqui para vocês é a questão do PRP, do PRF, que são os agregantes aí plaquetários, tá? Que alguns estudos já estão sendo feitos para mostrar que a gente pode ter resultados melhores, pode potencializar aí os resultados dos agregantes plaquetários, uma vez que eles são ozonizados, tá? Então, o plasma rico em plaquetas ou plasma rico em fibrinas, né? O PRP e o PRF. Tá? Então, são utilizados aí nos tratamentos odontológicos, estéticos, tratamento de dor, devido ao poder aí, o potencial regenerador celular. As plaquetas são ricas em fatores de crescimento e, em combinação com a terapia do ozônio, pode potencializar esses resultados. Então, tem estudos também já sendo feitos a respeito dessa via de administração, tá? E na via tópica, como eu falei para vocês, a gente tem as bags, a gente tem a água ozonizada, a gente tem o óleo ozonizado. Lembrando, na bag a gente tem um contato direto, tá? Eu tenho o gás sendo insuflado dentro de uma bolsa, como tá aqui nessa imagem. Vamos só marcar aqui. A gente tem um gás sendo, né, diretamente, a gente vai ter aqui a presença do gás em contato com aquela pele. E vai estar tratando, por exemplo, uma lesão. Isso é muito comum, né, nas lesões aí, úlceras venosas, nas lesões de grave e as lesões crônicas, né, de difícil tratamento. Então, a bag ali, ela consegue ter um resultado muito bom, porque a gente tem um contato direto do ozônio. A água ozonizada também você tem um contato direto do ozônio, tá? Porque ela tá aqui dentro na água, tá só dissociada, mas a gente tem ozônio. Quando a gente fala de óleo ozonizado, a gente já tem lá a formação dos ozonídeos, a gente já tem ali produtos de peroxidação lipídica, porque o óleo ali é um meio, né, no qual a gente tem lipídios e aí a gente vai ter a reação já acontecendo ali para a formação dos ozonídeos. Vou passar aqui. Bom, água ozonizada. Como eu falei para vocês, ozônio dissolvido na água. Meia-vida curta. Então a gente tem que ter ali um cuidado, o mesmo cuidado que a gente tem quando a gente está pensando no gás. A gente ganha um pouco mais de tempo, mas a gente vai ter ozônio dissolvido. Então a gente vai ter que ter atenção ao tempo que a gente vai ter de utilização, tá? Então o que que a gente tem, o que que a gente vai precisar para fazer essa água ozonizada? Bom, água bidestilada ou água de osmose reversa, a gente pode utilizar também a água para injeção, aquela que a gente utiliza em hospital, né? É importante que a gente coloque na geladeira para que ela possa estar ali gelada, ou seja, quando a gente mexe na temperatura, a gente consegue aumentar um pouquinho essa meia-vida do ozônio, então, da água ozonizada. Então, é importante ali pegar aquela aguinha, colocar na geladeira previamente. Se a gente vai fazer um tratamento hoje, já deixa no dia anterior a água na geladeira, para que você possa já ter um fator ali que te favoreça, tá? Que é a temperatura. Então, aqui na imagem, a gente tem deixa eu ver aqui. A gente tem essa torre aqui, tá? Que chama torre de ozonização de água. E ela tem essa configuração aqui de ser compridinha, tá? Porque ela facilita a ozonização.
da água. Então, a gente tem borbulhas sendo feitas aqui, né, ao longo desse tubo, e à medida que a gente tem a subida e a descida da água por dentro desse tubo, a gente aumenta essa superfície aí de contato para a ozonização. Então, isso é extremamente importante para a gente ter uma água ozonizada de qualidade, tá? Existem também aqueles frasquinhos que eu acho que eu mostrei aqui na imagem anterior. Aqui, eles não são os melhores para a ozonização da água, porque a gente tem uma superfície de contato muito menor. Se a gente parar para pensar aqui, tá? Quando a gente pensa na torre, a gente aumenta as superfícies de contato e com isso a gente consegue produzir melhor essas moléculas, ozonizar melhor essas moléculas de água, tá? O volume também é importante, porque se a gente coloca um volume pequeno aqui, a gente não consegue ter essa superfície toda aí de contato para fazer a ozonização. Então, a quantidade de água a ser utilizada é importante e também o modelo aqui que a gente vai utilizar, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês a recomendação do meu aparelho, tá? Mas cada aparelho tem a sua recomendação, mas o que a gente precisa saber é que depois que a gente produz a água, a gente vai ter uma perda ali de 25% da concentração inicial. Então, a gente precisa programar o nosso aparelho lá, o nosso gerador, com uma dose maior, bem maior daquela que eu quero atingir. Então, aqui, por exemplo, eu coloco uma alta concentração, tá? De 60 microgramas, por exemplo, no meu aparelho são 5 minutos de ozonização. Então, eu coloco lá 60 microgramas por 5 minutos, o que vai me dar ali uma dose final ali de 15 microgramas. Então, a gente precisa ter essa ideia em mente, tá? Então, olha. Se a gente tem ali, né, uma água que for mantida a 5 graus, a concentração de ozônio é reduzida pela metade em cerca de 110 horas. Mas a 20 graus, a minha vida do ozônio é de apenas 9 horas. Essa é uma informação do Tratado de Madrid, tá? Para a gente ter essa ideia que, tipo assim, a água não é para a gente recomendar para o paciente levar para casa e usar durante a semana, não vai ter ozônio mais ali. A gente não tem. Lembrando que o ozônio está dissolvido na água, então a gente vai ter perdas, tá? À medida que a gente tem uma temperatura ambiente. Então, essa temperatura de 20, né? Pelo menos aqui no estado do Rio é difícil a gente ter. Para a gente é muito frio. A gente está sempre lá com 30, sensação de mais até. Então, é importante a gente utilizar o mais rápido possível, né? Idealmente, aí dentro de até 4 horas, aquela água. E mantendo sempre refrigerado. O ideal no nosso dia a dia do consultório é que a gente ozonize essa água um pouco antes do paciente chegar, 30 minutinhos antes, sendo que essa água já vai estar gelada e mantenha na geladeira. Utilize, né, a água de preferência ali num frasco de vidro, se você for colocar armazenado na sua geladeira. Utilize essa água. E se o paciente for utilizar, que seja utilizado ali o quanto antes, né? Dentro de um período curto, porque ele vai para casa, né? Não vai ter a mesma temperatura. Então, os cuidados aí com relação a essa água é utilizar o quanto antes para que a gente possa garantir a concentração que a gente propôs ali naquele protocolo, tá? Porque à medida que o tempo vai passando, essa concentração ele vai diminuindo se essa água não for utilizada. Bom, a bag ozonizada, tá? Quais são as orientações? É a gente umedecer essa bag antes aí para não ressecar a área. Então, umedece essa área que a gente vai tratar, coloca na bag ali, pode ser uma aguinha, né? Se tiver aguinha ozonizada, melhor ainda. Atentar se o aparelho tem uma função de vácuo para não descartar o ozônio no ambiente. Eu vou mostrar depois para vocês, quando a gente mostrar o aparelho, mas tem alguns aparelhos que têm essa função. Então, você acabou de usar o ozônio, né? Tem aquela bag ali que sobrou, a gente sabe que ainda tem ozônio ali, porque ele está no fluxo constante. Você tira aquilo ali, conecta aquela cânulazinha lá de novo na função lá vácuo e ele vai retirar todo aquele ar ali e dentro do aparelho destrói, porque ele tem um destruidor de ozônio, tá? Então é importante isso, tem essa função. Se não, tem que estar atento aí, tem que ter um destruidor de ozônio ali para manter, né, para que a gente não descarte no ar ali aquele ozônio, tá? Atentar para o objetivo do tratamento. Se for tratamento de feridas infectadas, utilizamos concentrações mais altas, de 45 a 60 microgramas por ml, de 25 a 30 minutos. Aqui a gente não tem perda, aqui a gente está colocando a concentração que a gente vai utilizar, tá? Bom, agora, para a gente finalizar essa via tópica, a gente vai falar sobre os óleos ozonizados. Lembrando, gente, que os óleos ozonizados, eles existem já há muito tempo, né? Quando o Tesla criou lá o primeiro aparelho, o primeiro gerador, já existia também os óleos ozonizados, tá? Os óleos ozonizados são óleos vegetais,
produzindo ali ozonídeos, né, que vão gerar aquela ação biológica. Então, isso são os peróxidos, né, que eles são medidos aí pelo índice de peróxido dentro daquele óleo ozonizado. Tem uma variedade muito maior, porque a gente já tem ali, ó, lógico que cada fabricante vai determinar ali o período de validade, mas em geral eles podem durar ali até uns 2 anos aproximadamente. Tá? Então, isso faz com que a gente tenha mais facilidade de indicar no home care do paciente os óleos ozonizados. O mais comum, né, na ozonização de óleos é o óleo de girassol, seguido aí também do óleo de oliva, tá? O óleo de girassol, ele é conhecido aí na área da enfermagem também como o Dersane, né, como ele é rico lá em ácidos graxos essenciais e é fundamental para a ação ali cicatrizante. Aliado aí ao ozônio, a gente tem aumento aí dessa atividade aí, né, bactericida. Então, ele é muito indicado aí para feridas, né, para recuperação de tecido, né, de lesões ali teciduais. O óleo de oliva, como eu falei para vocês, é um dos segundos mais utilizados, ele modula a inflamação e ação antifúngica. A gente tem agora óleos mais recentes aí que foram produzidos. Eu estou com o exemplo aí da Ozon Care, mas existem outras marcas também que produzem outros óleos ozonizados. Não são todos os óleos que são possíveis de ozonizar aí devido às características físico-químicas, né, do processo ali de ozonização. Mas o óleo de semente de uva, por exemplo, ele tem uma ação antioxidante muito importante, então é muito indicado para os tratamentos estéticos. A gente tem clareamento de pele, a gente consegue ali melhorar também a produção de estímulo de colágeno, né, por conta do resveratrol. Então, é um bom aliado aí nos tratamentos estéticos. O óleo de abacate também, ozonizado, é um produto que está sendo utilizado, que está sendo comercializado, né? Um cosmético que, além de nutrir, ele traz hidratação cutânea. Então, alguns dos benefícios, tá, dos óleos ozonizados são indicados para tratamento de acne, tratamento de cicatrizes, fístulas e feridas pós-cirúrgicas, úlceras gástricas, giardíase, gengiva estomatite, aliás, na odontologia, né, tanto a água ozonizada, tanto os óleos são extremamente utilizados, são muito utilizados em cirurgias, porque melhoram ali a recuperação, né, de todo aquele processo. Então, é uma boa indicação aí dos usos dos óleos ozonizados. O úlcera dos membros inferiores, como eu falei para vocês, no tratamento de feridas, né, a gente tem aí exemplo de insuficiência venosa ou arterial, essas úlceras relacionadas a essas causas. A gente tem uma boa aplicação dos óleos ozonizados, infecções vaginais, né, como a gente falou, queimaduras cutâneas. Eu mesma tive uma experiência pessoal recentemente, na qual eu queimei a minha mão, né, ao mexer numa sanduicheira. Foi muito rápido, então imediatamente fui, né, resfriando na água. Mas assim, na minha concepção, a gente ia ter ali tinha a princípio uma lesão de primeiro grau, né? Tava bem vermelhinha, e ia gerar uma bolha. Então eu fiquei ali resfriando meus dedinhos ali por uns 10 minutinhos. Imediatamente quando eu tirei, começou aquela ardência, característica da queimadura. Eu coloquei um pouquinho de óleo ozonizado, trouxe uma sensação de alívio muito grande e ela não desenvolveu, né? Não desenvolveu uma lesão aí de segundo grau, estabilizou. Então, foi uma experiência pessoal que eu tive muito positiva aí no caso de queimadura. Então, outras indicações aí, herpes simples, otite, onicomucoses, agora processos aí não relacionados à infecção, atenuação de rugas, como eu falei para vocês aí do óleo de semente de uva, é muito indicado, tá? Dermatite e manchas cutâneas, aí a questão da mancha, porque o ozônio tem essa questão de ser oxidativo, então ele consegue ali clarear manchas, celulite, né? A pele deteriorada e a questão aí também de hiperestesia dental. Então, na parte da odontologia, né, o ozônio já é muito bem utilizado. Então, gente, a gente vai finalizando essa aula por aqui. A gente vai se ver na próxima aula.